que eu ouvi de Deus. Eu não sei se eu falei isso na semana passada, não falei porque foi o teatro, né? Mas eu fui na reunião do presbitério, da presbiteriana aqui na cidade, né? O presbitério que nós fazemos parte, com outros pastores de outras igrejas também, presbiteriana, renovada. E eu ouvi uma palavra e eu estava assim: Senhor, será que a gente vai entrar nessa obra ou não? É muito dinheiro, nós não temos o dinheiro necessário. E eu sei que a gente fala assim: não, vamos pastor, entra. Mas eu também sei que às vezes chega um tempo em que a conta chega e de repente está lá uma situação difícil. Eu entendo tudo isso. E Deus deu uma palavra naquele dia, uma pregação. E a pregação, no resumo dela, era assim: olha, o que você tem que fazer, faça e faça depressa. Não foi esse texto usado, o texto que tem lá, que é dita Judas, né? Não usou esse texto, mas estou dizendo que foi, o resumo da ministração foi essa: o que você tem que fazer, você faz, e faz logo, tem que fazer depressa. E eu entendi que Deus tem pressa nisso, porque Jesus está voltando, a gente tem pouco tempo, então não é o tempo de cochilar, não é o tempo de ficar pensando, é o tempo de nós metermos a mão na obra e fazermos. Então eu espero que vocês estejam conosco nesse desafio, não nos abandone, porque é muita coisa para nós fazermos. Quando os engenheiros chegarem aqui, eles vão dar o cronograma da obra, e a gente vai ver até quando a gente vai ficar aqui, que eu creio que no máximo até janeiro. Depois de janeiro a gente já não consegue usar aqui, é a minha previsão, ainda não conversamos com engenheiros ainda. Então depois de janeiro, provavelmente a gente vai ter que estar ou lá atrás, aí talvez estejamos em algum outro lugar, porque isso aqui vai ter que estar sendo já trabalhado para a obra, para a mudança. Mas isso é bênção de Deus. Então naquele dia ali, eu ouvi a palavra de Deus, eu entendi, nós precisamos fazer, e o mais rápido que nós pudermos, porque o tempo está acabando. Amém? Glória a Deus, não tem relógio hoje para olhar, ó. Eles desligaram para o teatro, que foi domingo passado, e um teatro abençoado, a igreja estava lotada, a gente não tinha lugar para mais ninguém, foi um tempo precioso. Eu quero aqui, de antemão já, agradecer o Léo e a Dani, que foram os líderes. Eu sei que eles foram os líderes, mas uma multidão ajudou, estava com eles, fizeram o teatro, eu sei. Então, eu estou aqui honrando a vida deles e a de cada um que ajudou, que participou do teatro no domingo passado. Foi bênção. Sabe, às vezes a gente fica observando as coisas. Teve um dia da semana que o Léo e a Dani estavam tão mal, que foram para o hospital. Saíram do hospital e foram para casa? Não, vieram para a igreja para ensaiar. Direto do hospital, vieram para cá para ensaiar. Então assim, são coisas que nós vemos a disponibilidade e disposição do coração. Poderiam ter ido para casa, mas vieram porque tinham uma responsabilidade. E quando Deus nos dá uma responsabilidade, irmão, não devemos fugir dela. Não faça isso, em nome de Jesus. Então, parabéns, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que participaram, o Léo e a Dani, que se envolveram, e eu vou dizer, eles fizeram o serviço completo, porque ainda estava com todos os preparativos aqui do teatro. Eles vieram essa semana, tiraram todos os preparativos, só eles dois, limparam toda a igreja, deixaram ela toda limpinha para o culto de hoje. Então que Deus possa abençoar a vida deles e a de cada um que se propôs a ajudar a participar do teatro. Foi bênção, foi uma maravilha, né? O teatro das mãos ali. Quem não veio, perdeu, viu, dona Rosalinda? Eu sei que a senhora estava doente, mas a senhora perdeu, mas foi bom, né? Muito bom. Como eu não tenho relógio ali, então a hora está liberada, né? Glória a Deus. Vou ser rápido, porque está quente, muito quente. Eu quero trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. O tema dela é: quando o futuro bate a porta. Quando o futuro bate a porta.
É até meio contraditório o tema, né? Porque se o futuro bateu a porta, ele já não é mais futuro, ele é presente, correto? Mas nós sempre temos a expectativa sobre o futuro, do que há de acontecer com o nosso futuro, ou conosco no futuro. O texto que eu quero usar está lá em Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Guarde bem essas duas palavras, esperança e um futuro. Geralmente, quando nós estamos próximos do final do ano, estamos terminando o ano, nós olhamos para o futuro, olhamos para o próximo ano, e os nossos corações, ele costuma com certeza se encher de sentimentos, e eu vou dizer assim, um misto de sentimentos, porque não é um só. Alguns sentem medo em relação ao próximo ano. Eu não sei qual é a tua expectativa, como está o seu coração, como você tem se preparado, ou o que você quer viver no próximo ano, mas algumas pessoas sentem medo do próximo ano. Por quê? Porque é desconhecido. Nós podemos dizer o que nós queremos alcançar, mas nós não sabemos se iremos alcançar, porque nós ainda não estamos vivendo no próximo ano. Então alguns têm esse sentimento, o sentimento do medo, porque é um sentimento ligado ao desconhecido. O medo geralmente é gerado quando há incerteza, quando há insegurança, quando nós não conhecemos bem. Por exemplo, por mais que a minha terrinha natal hoje esteja tão violenta, mas eu não tenho tanto medo assim de ir para o Rio, porque eu sei o caminho aonde eu posso andar no Rio. Eu sei que corro risco de qualquer jeito, mas eu conheço, né, Rogério? Rogério conhece o Rio também, então a gente sabe aonde nós vamos entrar e aonde nós vamos sair. Mas se nós formos para um lugar que nós não conhecemos, aí eu vou, por exemplo, para São Paulo. São Paulo eu conheço pouco, mas São Paulo me dá mais medo de ir do que o Rio de Janeiro, porque São Paulo eu não conheço. Dona Rosalina conhece São Paulo, né? Conhece bem. Você quer ir para São Paulo? Dona Rosalina ali é guia turística de São Paulo para você. Mas São Paulo eu já tenho medo porque eu não conheço. Então o medo, ele geralmente está, o que vem atrás do medo? O não conhecer, o não saber o que vai acontecer, o não saber aonde você vai andar, se o lugar te proporciona segurança ou não. Então, geralmente, alguns, em relação ao próximo ano, têm um sentimento de medo, outros têm um sentimento de insegurança. A insegurança, ela está ligada, geralmente, a experiências que nós passamos, que nós tivemos, e eu vou dizer que às vezes nós não alcançamos, às vezes nós não conseguimos realizá-las, e essas não realizações concretizadas, elas geram insegurança nas próprias outras coisas que nós queremos fazer. Então, insegurança com 2026, esses dias mesmo, não sei se foi hoje, estava falando com o Renê, eu falei, preciso voltar a correr, dei uma paradinha na corrida, né? Falei, preciso voltar a correr. Aí eu falei com ele, nós estamos na época da promessa. Prometo que em 2026 eu vou emagrecer, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então o final do ano é uma parte ali de promessas com aquilo que nós queremos, mas que nem sempre nós conseguimos fazer. Nós temos aí a insegurança por causa da experiência. Eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntar aqui, quem prometeu de 2024 para 2025 alguma coisa e não concretizou, eu creio que todos nós levantaríamos a mão. Seja emagrecer, seja correr,
seja não beber mais refrigerante, uma série de coisas que nós pensamos, planejamos, mas não fizemos. E estas coisas causam insegurança dentro de nós. Algumas pessoas também vivem por causa tem o sentimento da ansiedade, tomado pela ansiedade. A ansiedade é algo que precisa ser controlado. A ansiedade, eu vou dizer que às vezes são expectativas frustradas também, coisas que nós queremos e não alcançamos, e aquilo gera dentro de nós algo muito ruim, porque gera descontrole, gera insegurança, gera uma série de situações. Então algumas pessoas também vivem com esse sentimento em relação ao próximo ano de ansiedade. Mas enquanto poucas pessoas conseguem olhar para o futuro, para o próximo ano, para 2026, com expectativas e fé, sabendo que independente do que possa vir, o Senhor é conosco, Ele vai nos fortalecer, Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer o livramento, Ele é conosco. Então quando nós olhamos para Deus, a insegurança, o medo, a ansiedade, ela se desfaz, e a expectativa e a fé entra no lugar delas. E como que seria isso? Expectativa e fé, não é? Falando do futuro que nós não vivemos ainda. Tem um episódio, vamos dizer assim, na Bíblia, que nos demonstra muito bem isso. Um dia, um profeta estava lá sentado no monte, e estava orando, clamando ao Senhor, estava ali, dentro de um propósito, de uma palavra que ele tinha dado, e ele estava ali falando, eu creio que vamos parafrasear, ou vamos trazer para o nosso interior, como se fôssemos nós no lugar dele. Aquela pessoa estava ali, e nós falamos, Senhor, eu lancei a palavra, Senhor, agora precisa acontecer, Senhor, se não acontecer, como é que fica o crédito, como é que fica, eles não vão acreditar mais em Ti. Quem era essa pessoa? Difícil ainda, né? Mas ele estava lá sentado entre os seus joelhos, e de repente ele pergunta para o moço dele, que ajudava ele, e pergunta assim, olha, tem alguma nuvem no céu? E o moço diz o que para ele? Uma pequena nuvem, do tamanho, olha para a sua mão aí, umas maiores, outras menores, mesmo as maiores, uma nuvem desse tamanho, no céu imenso, tu acha que ela faz alguma diferença? Gente, isso aí é um mistério de Deus que a gente tem que entender. Às vezes a gente pensa que a nossa oferta é tão pequena que não faz diferença. Às vezes nós pensamos que o nosso trabalho na igreja não faz diferença porque é pequeno. Às vezes nós pensamos que a nossa oração, a nossa intercessão, ela não faz diferença nenhuma, porque ela é pouca, de pouco tempo. Mas olhe bem, quando Elias estava ali, porque ele tinha dado uma palavra ao rei de Israel, Acabe, que não choveria senão segundo a sua palavra, por 3 anos e meio. E Elias estava ali, eu creio que Elias estava falando, Senhor, eu dei a palavra, agora ela precisa se cumprir. Pai, não vamos ficar envergonhados, a chuva parou, mas agora eu preciso que ela volte, Senhor, né? Naquela questão. E ali, quando o homem, ali o moço que o ajudava falou que havia uma nuvem do tamanho de uma mão do homem tão pequena, Elias poderia o quê? Reclamar. Elias poderia dizer, Senhor, uma nuvem do tamanho de uma mão não resolve. Senhor, a minha oferta não resolve, porque é muito dinheiro. Senhor, o meu esforço é muito pouco. Senhor. Elias não fez isso. Na hora que ele soube qual foi a palavra que ele deu para o moço dele, olha, você corre, vai lá até o rei de Israel, Acabe, e fala para ele correr para casa, porque a chuva vai chegar, e não vai ser pouca chuva não. Olhe bem, a gente pode olhar para uma pequena nuvem e falar, não funciona, não resolve, sabe? Eu diria assim, essa história às vezes quando nós olhamos a nossa conta bancária,
É igualzinho a nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando nós olhamos para a fatura do cartão de crédito, a gente olha, Senhor, não vai dar, é pequeno demais para resolver o meu problema. Mas foi assim, que pela fé e pela expectativa, Elias falou, olha, vai lá e avisa Acabe, porque vai chover, e muito. Sabe, então, a gente está esperando às vezes, o céu ficar negro para chover, enquanto que uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, já é o começo do milagre de Deus chegando. Então não se preocupe, se de repente hoje você olhar aí para toda a sua vida financeira e qualquer outra área da sua vida, emocional, profissional, e você está olhando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu quero te dizer que para o milagre de Deus vir, ele nem precisa dessa nuvem, ele não precisa disso, porque com uma só palavra ele faz o céu ficar negro e a tempestade vir. Então não se preocupe com isso. Então aí nós entendemos um pouquinho de expectativa e fé. Qual é a pergunta que fica hoje para nós nesse começo dessa palavra, que é só o começo, e já falta 10 minutos. Qual é a pergunta que fica para nós? Qual é o sentimento que está governando o seu coração quando você olha para o futuro? Não estou falando quando você olha para o presente. Hoje você vai dizer, não, o sentimento no meu coração é que está muito quente. O sentimento é que o pastor falou que a gente tem um compromisso financeiro gigante. Não, mas não estou falando agora. Quando você olha para o futuro, quando você olha para 2026, vendo tudo o que está acontecendo dentro da sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração, no país que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, qual é o sentimento que está governando o seu coração? Quando você olha para o futuro, quando você olha lá para frente, é o medo, é a insegurança, é a ansiedade, é o desespero e tantos outros sentimentos que podem também nos afligir no decorrer dos dias. Mas o texto que nós lemos, Jeremias 29:11, ele nos fala de esperança e futuro. Lembra que eu falei, olha, guarde essas duas palavrinhas, esperança e futuro. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses sentimentos que possam estar nos envolvendo. O medo ele vem quando nós olhamos para o futuro sem Deus. Se você olha para o teu futuro, e se você coloca Deus no teu futuro, você não pode ter medo, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que nos guarda, é o Deus que livrou a Maria de não cair as coisas em cima da cabeça dela, é o Deus que vai trazer a provisão para honrarmos os compromissos da igreja, é o Deus que até hoje tem sustentado a tua vida. Quantos livramentos você pode levantar e falar que Deus te deu nesse ano? Quantas coisas Deus trouxe de provisão para a sua vida? Quantos milagres Deus trouxe para você? Talvez não tenha sido do jeito que você quis, mas eu tenho certeza que Deus nunca te abandonou, sempre esteve ao teu lado, sempre te guardou. Então, o medo ele vem quando nós olhamos para o futuro sem Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, Deus não nos deu um espírito de medo. Entenda isso, Deus não te criou para que você fique tendo medo, porque o medo ele te paralisa, o medo faz com que você não conquiste, o medo faz com que você não saia do lugar, e Deus não te chamou para você ficar parado, ficar em um canto encolhido, chorando com medo. Deus te deu um espírito de poder, de autoridade, de ousadia, nele, não em nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. O medo ele nasce quando nós focamos nas crises econômicas, nas experiências ruins do passado, naquilo que não controlamos. O medo nasce realmente quando nós não controlamos, quando as coisas saem do nosso controle, quando nós não podemos decidir, quando nós não podemos concretizar. Aí a insegurança vem, o medo vem.
O medo, ele paralisa, ele rouba a fé, ele nos impede de avançar. Mas a palavra de Deus, ela nos lembra muito bem, o futuro não está nas circunstâncias, ele está nas mãos de Deus. Então o futuro não está na economia do país, o futuro não está em um novo presidente no país, o futuro não está em qualquer outra situação, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E quando nós cremos nisso, nós entendemos que o que vier, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, nós vamos passar, nós vamos completar a boa obra a qual Ele tem nos chamado a realizar. O segundo sentimento é a insegurança. Ela vem quando nós olhamos para as nossas limitações. E eu não sei você, mas como ser humano nós somos muito limitados. Até achamos que somos o cara, mas não somos. Até achamos que sabemos, mas não sabemos tanto assim. Salmos 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Sabe, quando nós olhamos para o prisma de Deus, nós não podemos ser abalados, nós não podemos estar inseguros, nós não podemos ter medo, porque Deus é o Pai que nos guarda, que está sempre conosco. A insegurança, ela surge quando nós olhamos para a nossa própria força, quando nós lembramos das nossas falhas, quando nós nos comparamos com as outras pessoas. Isso é ruim demais. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Moisés, ele se achava o quê? Incapaz de libertar o povo de Israel. Na realidade, Deus chamou ele para liderar, que libertar, Deus é que faria isso. Mas Moisés, ele se achava incapaz de fazer isso. E no entanto, ele saiu do Egito com aproximadamente 2 milhões de pessoas e o conduziu até a porta da terra prometida. Aquele que se achava incapaz foi usado e conseguiu, porque Deus era com ele. Nós vemos outras pessoas também. Gideão se achava o pequeno, o menor de todos, e talvez nós possamos estar nos sentindo incapazes pela nossa pequenez, porque somos pequenos, porque não somos de uma família de dinheiro, não somos de uma família influente, ou não somos disso, ou não somos daquilo, ou moramos em tal lugar, ou não temos isso, ou não temos aquilo. Olhe bem, Gideão vivia assim, mas esse mesmo Gideão, na força de Deus, com apenas 300 homens, ele livrou Israel da opressão dos midianitas. Então, mesmo pequeno, com Deus, nós somos fortes. Jeremias, ele dizia que era jovem demais para estar no ofício de profeta, para cumprir o que Deus o havia chamado para fazer. No entanto, ele foi um dos profetas que viveu vários períodos e cumpriu a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus nunca concordou, se você pegar a palavra dele, sobre vários líderes que ele levantou, Davi, Sansão e tantos outros, Deus nunca concordou com uma visão pequena e limitada. Deus sempre chamou essas pessoas para fazer a diferença. Deus sempre levantou as pessoas para não se igualar ao mundo, mas pelo contrário, para vencer o mundo. Então entenda uma coisa: Deus não tem visão limitada e visão pequena. Se a tua está limitada e pequena, se agarre em Deus, peça a Ele para mudar, porque o Deus que você serve é um Deus que tem uma visão do futuro. Eu não vou nem dizer que Ele tem uma visão do futuro, Ele já está no futuro, Ele já está lá. Então Deus não nos chama, Ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas a qual Ele chama para realizar. Nenhum desses que eu falei aqui, Moisés, nem Sansão, nem ninguém, nem Jeremias, eles eram pessoas que já estavam prontas. No processo, Deus foi trabalhando e capacitando eles. Terceiro ponto, já indo para o final, fala sobre ansiedade. Ela vem quando nós
tentamos controlar o futuro, o amanhã. Sabe, tem muitas pessoas que estão ansiosas porque não conseguem controlar a sua casa, não conseguem controlar a sua família, não conseguem controlar o seu futuro. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancemos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, essa ansiedade que está aí dentro do seu coração, você tem que entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um de nós. A ansiedade é viver hoje sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Eu sempre falo, eu falo isso para a Keila, eu falo isso para o Renê, eu sempre falo, eu não vou sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Eu não vou. Porque aí eu vou sofrer duas vezes. Eu vou sofrer agora e depois quando ela chegar. Então eu não faço isso. Eu não sofro de ansiedade. Eu não vou sofrer. A insegurança, ela vai surgir quando nós olhamos para a nossa própria força, quando nós lembramos das nossas falhas, quando nós nos comparamos com as outras pessoas, quando nós simplesmente estamos tentando controlar todas as coisas. E eu quero pular para o último tópico, que é a expectativa e a fé. Quando olhamos para o nosso futuro com fé, as coisas elas mudam. A nossa expectativa, a nossa maneira de viver muda, a nossa maneira de cumprimentar as pessoas mudam. Você já viu as pessoas quando elas se levantam e elas não têm perspectiva, não têm fé, ela já levanta com a sua fisionomia, com o seu rosto já caído, com o seu semblante, caído, já se levanta triste, parece que viver é um peso. Se você está vivendo desse jeito, se você acha que a vida é um peso, está muito enganado. Muda isso em nome de Jesus. Viver é uma dádiva de Deus, é uma bênção gigantesca que Deus nos dá, e não podemos desperdiçar isso, em nome de Jesus. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, que porém não vemos. Mas a expectativa, ela não é um otimismo vazio, ela é a fé baseada nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Quem anda com Deus não sabe tudo o que vai acontecer. José, quando estava lá com seus pais, com a sua família, se ele soubesse que ele teria que ir para o Egito por uma missão muito importante, que foi muito importante, mas se ele soubesse o que ele iria padecer, eu não sei se ele iria escolher fazer isso. Mas ele foi, porque ele não sabia, e dia após dia Deus foi fortalecendo a ele. Então, entenda uma coisa: viver com Deus não significa saber de todas as coisas, de tudo que vai acontecer. Viver com Deus significa crer nele, depositar a nossa fé nele, e saber que Ele está fazendo o melhor para cada um de nós, que Ele não vai nos abandonar, que Ele não vai nos deixar largado, perdido em qualquer lugar, mas Ele vai estar sempre conosco. Quem está com Ele sempre tem uma provisão vinda dos céus para ele. Mateus capítulo 28, verso 20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então, se você pensa que em algum dia desse você ficou sozinho, você está enganado, porque Deus, Ele estava e está contigo. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de expectativa e fé para 2026. Nós ainda temos um domingo que teremos culto antes do final do ano, onde nós vamos estar orando nesse culto por todas as vidas, aonde nós vamos estar orando pelo o ano de 2026, aonde você pode trazer o seu pedido de oração, que nós vamos estar fazendo isso. Mas que essa palavra seja a palavra de que, se o futuro está à porta, nós vamos viver ele,
porque Ele é garantido, porque Deus nos dá esperança e um futuro seguro, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar entregando as nossas vidas nas mãos de Deus, nesse tempo tão precioso, nesses últimos dias de 2025, há 10 dias, se eu não estou enganado, nós estamos, 10 dias de um novo ano, de uma nova etapa de Deus nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Senhor, olha para cada vida aqui presente, olha, ó Pai, para os corações, para as mentes, os sentimentos, ó Deus, às vezes a insegurança, o medo, ó Pai, tantas coisas que possam estar dentro de nós, que talvez não saibamos administrar da maneira correta, mas a Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, tira o medo de dentro daquele que está com medo, tira a insegurança dos que estão inseguros, ó Pai. Senhor, tira a ansiedade, que ela não possa, ó Deus, travar a vida de ninguém, mas coloca fé, coloca expectativa, coloca que, não, as circunstâncias são um mero detalhe, o Senhor conosco é que faz a diferença, é que muda todas as coisas, o Senhor vai à nossa frente, abrindo o caminho, o Senhor vai à nossa frente, abrindo as portas, o Senhor vai à nossa frente, tirando tudo para que não venhamos tropeçar, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. E ainda, ó Deus, nesses últimos 10 dias de 2025, que ainda possamos viver os teus milagres no poder do nome de Jesus.